$54.700, o alvo do pullback no rompimento da cunha. Isso aconteceu ontem. Hoje a gente vai analisar o Bitcoin e a gente vai entender também o que temos diante da nossa frente. Hoje a gente vai olhar mais para médio prazo e eu vou te explicar porque hoje é o dia que você não deve operar o Bitcoin. Bom, Elis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força do canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, primeiro ponto, eu venho comentando com vocês que estamos em um momento delicado. Eu sei que nesse momento a gente tem muitas pessoas kamikaze, né, que querem entrar para descobrir o preço mais barato possível ali. Eu não sou essa pessoa, eu prefiro ter um pouco mais de cautela nesse momento. E eu vou te explicar o porquê que você também deve ter mais cautela. Olha só, quando a gente olha para essa última queda que nós tivemos, o drawdown que nós tivemos, a gente chegou a colocar 26% do supply no prejuízo. De todos os bitcoins que a gente tem em circulação, a gente colocou 26% no prejuízo. Isso significa duas coisas. A primeira coisa é que houve muita troca de mãos de Bitcoin no topo que nós tivemos dos $70 mil. Isso daqui pode ser considerado uma distribuição, caso a gente fique abaixo dessa região. Segundo ponto, que quando a gente analisa a história do Bitcoin, os ciclos passados, a gente consegue observar que drawdowns, quedas de 26% assim, elas só são constituídas quando há uma reversão no sentimento dos investidores. Olha só, se a gente voltar aqui no início do nosso bear market, a gente vai ver que o início do bear market foi com um drawdown ali em 2021, nesse nível, 25%, 26%. Se a gente olhar para o banimento da China ali também, a gente teve um drawdown também de 25%. Quando a gente olha lá para 2019, ali, pré-corona crash, antes da redução da taxa de juros, a gente também teve drawdowns de 25%. Quando a gente olha para o ciclo de 2018, também ele foi iniciado com um drawdown de 25%. Se você olhar aqui, ó, durante as bull runs, durante o bull market, a gente não tem drawdowns superiores a 20%, tá? Quando a gente olha para todo o ciclo aqui, a gente vê que esses períodos com grandes quedas de 25% acaba mudando o humor dos investidores. Não significa que os 25% ele é um marco para um início de movimentações de baixa. Não, nada disso. Isso eu deixo para as análises fracas. Quando a gente tem 25% de drawdown, significa que a gente muda muito o sentimento dos investidores. Significa que vai levar tempo para o Bitcoin voltar nesse patamar de preço para que as pessoas elas consigam sair no 0 a 0, por exemplo. E conforme os dias vão passando e você vai olhando ali para sua carteira, vendo a sua carteira no negativo, cara, hoje eu estou perdendo 5%, 10%, 15%, 20% do meu patrimônio. E depois passa 2, 3 dias, uma semana, o negócio está se recuperando 3%, 2% e você ainda continua no prejuízo. Isso muda completamente o seu sentimento. Nesse momento que nós estamos, a gente está em um período bem delicado, porque muitas métricas de médio e longo prazo elas estão revertendo para baixo. Elas estão começando a indicar que o humor dos investidores ele está mudando. E não é porque eu acho isso daqui, mas é por conta dos dados. E a gente vai se aprofundar em cima desses dados e eu vou te mostrar que esse humor ele realmente está mudando. Então entenda que a queda que nós tivemos recente, ela machucou muito os investidores. Então a gente deve respeitar essa queda com muita atenção. Quando a gente olha para a quantidade de bitcoins, né? Hoje a gente está falando que 5,5 milhões de bitcoins foram colocados em prejuízo. Mais uma vez, repare que quando a gente começa a ter reversões nesse sentimento, onde as coisas começam a ficar mais bearish, a gente tem um aumento muito consistente da quantidade de bitcoins que vai sendo colocadas em prejuízo. Esse daqui não é um sentimento, um movimento que nós queremos ver durante um boom market. Esse daqui são movimentos bear market, seja bear markets mini bear markets, como nós tivemos aqui em 2019, ou seja, bear markets cíclicos, que são aqueles mais demorados.
Mas veja que ali em 2019 também a gente começou a colocar o supply em prejuízo, até ter o Corona Crash ali e a gente começar a reverter essa movimentação para a gente subir ali o ciclo depois com todo mundo em lucro. A gente precisa que as pessoas estejam em lucro para o sentimento ele ser mais positivo. Ontem eu te expliquei que quando você está no lucro, você comenta com seu vizinho, você começa a trazer mais pessoas para o jogo. Agora, quando você está no prejuízo, você tende a sair do jogo. Então, há uma diminuição da demanda pelo ativo, por exemplo. E quando a gente olha aqui, a gente veio subindo o nosso bull market inteiro, diminuindo essa quantidade de supply no prejuízo. Até a gente chegar nos 70 mil dólares, começar a ter muita troca de mãos de Bitcoin, e aí hoje a gente vê, cara, uma alta quantidade de Bitcoins no prejuízo. Isso daqui muda o sentimento dos investidores. E por que a gente entende que isso é negativo para o mercado? Eu sei que muitas pessoas vão analisar e vão falar, nossa, mas se a gente tem altas realizações de prejuízo, isso significa que é um momento de compra. Sim, depende do time frame que você está olhando. Mas aqui nós estamos analisando o sentimento dos investidores. Entenda que os investidores de curto prazo, hoje eles detêm muito supply na mão deles. Eu vou te mostrar isso nessa análise aqui. E quando a gente começa a mudar esse sentimento aqui, o movimento que a gente começa a ver é um movimento de, por exemplo, envio de Bitcoins para as corretoras. Olha só, se a gente pegar esses investidores de curto prazo, por exemplo, a gente vai ver que eles enviaram altas quantidades de Bitcoins para as corretoras nessa queda aqui que nós tivemos. A gente está falando que em um único dia eles enviaram 53 mil Bitcoins para as corretoras. Isso daqui acaba sendo uma pressão de venda quando a gente tem muito supply na mão desses caras. Quando a gente tem pouco supply na mão dos investidores de curto prazo, tudo bem, a gente passa a olhar para o investidor de longo prazo e entender o que ele está fazendo. Mas, quando tem alta quantidade de supply na mão de pessoas que não sabem o que fazer dentro do mercado, que não sabem analisar, que não entendem do ciclo do Bitcoin, a gente está dando combustível e fósforo aceso na mão de uma pessoa que ela não entende que se unir esses dois aqui, a parada vai pegar fogo. Então, quando a gente coloca muito supply na mão desses caras, acaba sendo um problema, tá? E se a gente analisar exatamente esses investidores nesse momento, olha só, hoje o mercado ele está abaixo do custo desses investidores, que é essa linha azul que nós temos aqui em cima. Reversões majoritárias de tendências, elas acontecem quando a gente perde essa linha azul aqui e há uma alta quantidade de supply na mão desses caras depois que a gente forma o nosso all-time high. Olha só. Tem muitas pessoas que analisam o custo do investidor de curto prazo simplesmente pensando da seguinte maneira. Bom, se a gente voltar no custo do investidor de curto prazo, isso significa compra. Sim, é verdade, isso significa compra dependendo do contexto. Qual que é esse contexto? Se a gente não tiver feito um all-time high e se a gente não tiver alta concentragem de supply na mão desses caras. Porque se a gente tiver alta concentragem de supply na mão desses caras e a gente vier abaixo do custo deles, significa que a gente tem muita pressão de venda para constituir panic sell. O que a gente viu ali na segunda-feira, uma alta queda, um candle muito violento, muito agressivo de vendas, aquilo significa um panic sell. E como a gente ainda tem muito supply na mão desses caras, a gente ainda tem muita chance de fazer novos movimentos de panic sell. Enquanto a gente não drenar o supply da mão desses caras, eu já vou te mostrar o supply aqui deles, a gente não descarta essa possibilidade do panic sell. Olha só, no ciclo passado a gente teve 3 eventos muito fortes de panic sell. Luna Foundation quebrando, em seguida foi liquidação em cascata. 3AC quebrando, em seguida liquidação em cascata. FTX quebrando, panic sell, liquidação em cascata também. Até que a gente cesse toda essa pressão de vendas que a gente tem no mercado e a gente começa a estabilizar ali para depois voltar a subir, beleza? Então a gente olhando para isso e hoje entendendo que esses investidores ali, eles estão em média, tá? Que a gente não está analisando a carteira unitária ali de cada um, a gente está colocando uma média no jogo, mas a gente vê que esses caras chegaram ali a um prejuízo de mais ou menos 12% no momento ali da queda, tá? Isso nós estamos falando de média.
Repare que reversões cíclicas a gente vem abaixo do custo do investidor de curto prazo. Então, o custo do investidor de curto prazo ele é um ótimo ponto de compra até que ele seja revertido, como a gente reverteu aqui nesse momento. Veja que a gente perdeu o custo do investidor de curto prazo, a gente voltou lá em cima, retestou, rejeitou essa região e a gente voltou a cair mais um pouco. Repare aqui embaixo que a gente tem uma linha verde e uma linha vermelha aqui também. O que isso significa? Quando nós estamos nos movimentos verdes aqui, significa que estamos com uma saúde positiva para que a gente continue subindo dentro de um bull market, que a gente tenha uma bull run. Quando a gente começa a entrar dentro dessas regiões vermelhas aqui, as coisas estão ficando negativas e a gente está começando a ter um sentimento pessimista, bearish, fósforo e combustível para que a gente tenha movimentos de bear market, seja mini ou seja bear market cíclicos, tá? Repare que nós estamos entrando agora dentro dessa região vermelha aqui e isso traz um sentimento bem negativo para o médio e longo prazo. Bom, quando a gente analisa ali, por exemplo, o valor, né, que foi realizado em prejuízo desses caras aí, a gente consegue ver que o valor ele foi alto. A gente teve uma média aqui, eu estou olhando para o semanal, mas vamos olhar para o diário aqui, ó. Em um único dia, a gente teve uma realização de 3,3 bilhões de dólares desses investidores de curto prazo. Quando a gente analisa aqui os ciclos passados, a gente entende também que não devemos ter altos volumes de realização de prejuízo durante uma subida de bull market, durante um movimento saudável. A gente só tem essas altas realizações de prejuízo acontecendo, olha só o ciclo de 2017, o ciclo de 2020 aqui, a gente só tem esse aumento das realizações de prejuízo acontecendo quando nós estamos revertendo o sentimento dos investidores, e isso é prejudicial para o mercado. Então nós temos que sim ser cautelosos nesse momento. Olha só, muitas das vezes uma grande queda ela vai ser uma excelente oportunidade de você comprar um ativo barato. Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Mas saiba que uma dessas grandes quedas que vai acontecer ao longo de várias movimentações de queda, ela será uma reversão majoritária de tendência. Uma dessas quedas ela não vai voltar. E o que eu estou falando para você aqui é que essa queda que nós tivemos, ela machucou muito o mercado, ela colocou muitas pessoas no prejuízo, a gente está vendo um aumento do prejuízo, então nós devemos ser cautelosos nesse momento. O que significa ser cauteloso? Você sair vendendo agora? Não, meu amigo, o ponto de venda foi lá em cima, lá nos 65, lá nos 66 mil dólares. Agora não é momento de venda, por exemplo. Inclusive, operações de curto prazo, a gente está comprando, estamos olhando para compras no curto prazo. Mas para médio e longo prazo, a gente precisa sim se recuperar acima do custo do investidor de curto prazo. A gente começa a buscar por informações positivas que seja uma diminuição dessa realização de prejuízo para que a gente fique mais tranquilo para tomar posições para longo prazo. Olha só, o jogo do longo prazo para umas pessoas serão 5, 10 anos. Esse não é o meu jogo. Eu acredito que 5 anos dentro de cripto é muito tempo. Eu não vou simplesmente comprar os meus ativos hoje e ficar 5 anos sem colocar o dinheiro no bolso. Não. Para mim, um longo prazo dentro de cripto, ele está em uma janela de 2 anos, mais ou menos, de 12 meses a 24 meses. É um longo prazo dentro de cripto. E se a gente está vivenciando movimentos que pode haver uma reversão, ou seja, o mercado não subir nos próximos meses, cara, eu prefiro ficar protegido e aguardar próximas movimentações que me mostrem sinal que me deixe confortável de investir. Afinal de contas, é o meu patrimônio que está em jogo e é o seu patrimônio também que está em jogo. Você deve respeitar o seu dinheiro. Não importa se você está investindo 5 mil reais, 500 reais ou se você está investindo 1 milhão de reais. Não importa quanto de dinheiro você tem. Se você, ao longo do processo como investidor, souber fazer dinheiro, multiplicar dinheiro e preservar dinheiro, você atinge a sua liberdade financeira e você consegue enriquecer. Olha só,
você faz dinheiro trabalhando como CLT ou empreendendo. Você multiplica dinheiro através das criptos. E você preserva o seu dinheiro sabendo vender, se proteger, entendendo quando o risco está elevado e sendo mais cauteloso. Se você falhar com alguma dessas pontas, não vai dar certo. Se você não fazer dinheiro mensalmente e estar investindo em você, em aumento do seu patrimônio, não vai dar certo. Se você só fizer dinheiro e não multiplicar o seu dinheiro, não vai dar certo, a inflação vai comer isso tudo. Se você não preservar o seu dinheiro, meu amigo, de nada adianta você ter feito milhões nos últimos 2 anos e você tá aí simplesmente passivo, deixando o mercado tomar esse seu lucro todo. Então, a gente tem que ser estratégico sim, e para mim, as estratégias de proteção as estratégias mais importantes do que você comprar bem um ativo, vale mais você se proteger. Bom, esse daqui é o supply na mão do investidor de curto prazo. Veja que a gente tem movimentos de que quando estamos subindo durante uma bull run, a gente aumenta o supply na mão desses investidores. Isso significa 2 coisas. Uma, que o investidor de longo prazo ele está saindo do jogo e ele vai saindo aos poucos mesmo conforme a gente vai subindo. Segundo ponto que isso aqui nos indica é que nós temos pessoas novas entrando no mercado. Esses são os investidores de curto prazo. Quando a gente começa a reverter isso daqui, veja que essa linha vermelha ela começa a cair, a gente entra nessa espiral de que tem um sentimento mais negativo. Esses investidores estão vendendo no prejuízo, por exemplo, eles estão constituindo pressões de venda. E veja que, por exemplo, em 2018 ali a gente tem um bear market muito profundo e só vai parar o bear market quando essa pressão de venda deles começa a lateralizar. Veja que aqui eles param de vender, por exemplo. E aí depois eles voltam a acumular, a gente vai subindo, bate lá nos 12 mil dólares no Bitcoin, a gente volta a cair, quando a gente está nos 10 mil dólares, eles começam a distribuir, constituir pressões de vendas no mercado. Veja que o preço do ativo ele não consegue subir diante dessa pressão de venda. Até que a gente chega no Corona Crash e a gente começa a lateralizar mais uma vez. Lateralizou mais uma vez, beleza, eles voltam a acumular e a gente sobe ali mais uma vez um bull market de uma maneira muito saudável. Bom, o que aconteceu nesse ciclo aqui é que esses caras eles chegaram um pouco mais tarde do que no ciclo passado, né? Eles começaram a acumular ali, por exemplo, por volta dos 40 mil dólares no Bitcoin, ou seja, provavelmente até aqui essas pessoas estavam esperando os 12 mil dólares, que seria o fundo majoritário do Bitcoin, os 12 mil não chegou. Essas pessoas elas começam a acumular nos 40, só que veja que elas vão acumulando até a gente chegar ali nos 73 e as coisas começam a reverter e elas estão distribuindo, ou seja, essa distribuição aqui acaba sendo uma pressão de vendas. Para que o mercado suba, a gente precisa ter pouca pressão de vendas. A gente até pode ter muita pressão de vendas, mas a gente precisa ter muitas pessoas entrando para absorver essas vendas. Não é o caso que está acontecendo nesse momento. Posso trazer na análise de amanhã para você, por exemplo, a quantidade de pessoas que estão chegando dentro do mundo cripto. Você vai ver que o varejo, né, as pessoas novas, elas não estão entrando nesse momento no mundo cripto. Significa que quem está investindo aqui são as pessoas endógenas do mercado cripto. E se essas pessoas elas estão vendendo, isso é um grande problema. A gente acaba tendo uma pressão de venda aí. Então a gente precisa cessar essa pressão de venda do investidor de curto prazo também, principalmente enquanto nós estivermos abaixo do custo deles, porque senão a gente vai ter muita dificuldade para poder subir. Inclusive, se a gente analisar o humor dos ETFs, por exemplo, que para mim os ETFs hoje eles são mais marketing do que uma real entidade que faça o preço se movimentar. Por que eu estou falando isso? Cara, desculpa, se a gente olhar para a quantidade de dinheiro que esses caras estão investindo aqui por dia, isso daqui não chega aos pés nem do investidor de curto prazo. A gente está falando que investidor de curto prazo ele tem um poder ali, de realização de prejuízo, por exemplo, de bilhões. Se a gente olhar aqui, a maior realização que nós tivemos foi quanto? De 3 bi
Olha só, 3 bilhões de dólares em um único dia sendo vendidos, tá? Então eu vejo que os institucionais, o ETF, ele ainda tem muito tempo que acumular muitos ativos, eles ainda têm que entrar com muito capital para eles serem uma ponta relevante. Hoje, eles não são uma ponta relevante dentro dos dados on-chain. Eles são uma ponta relevante no marketing. Enquanto a BlackRock estiver abrindo a boca para falar de Bitcoin, ela está trazendo novas pessoas para dentro do jogo. Ela está construindo um marketing para o Bitcoin. Para o mercado cripto, ela está elevando a adoção do ativo. Mas nos dados on-chain, cara, simplesmente eles não significam nenhuma das pressões, porque a quantidade que eles transacionam ela é muito pouca comparado com os investidores que estão em cripto desde 2009, desde a criação dessa bagaça, beleza? E bom, quando a gente olha aqui, estou tentando buscar o humor desses investidores aqui, e a gente vê que nos últimos dias a gente teve saldos negativos nos ETFs. Isso significa que a gente também tem um humor mais voltado para venda do institucional do que para compra, ou seja, a gente está avaliando grupos de entidades aqui, entendendo que esses grupos de entidades eles não estão dispostos a comprar nesse momento. Isso é cauteloso para nós, isso é cauteloso para você e cauteloso para mim também, aonde temos que sim nos proteger e não cair nessa ladainha de acumules bons projetos, porque a alta ela vai ser infinita. Não é bem assim que as coisas funcionam. Olha só, a gente está vendo aí o caso do Japão, né? A Bolsa do Japão bateu máxima histórica, sei lá, 30 anos, por exemplo. Isso significa que as pessoas que compraram há 30 anos o topo do mercado, simplesmente acreditando de só se compra, não se vende, é só você ser um holder. Ela teve que passar 30 anos para chegar no 0 a 0. Nem sempre você utilizar a estratégia de holding segura, só compra, é uma boa estratégia. Porque se você estiver iniciando esse seu holding no topo do mercado, meu amigo, você vai passar anos amargurando isso. Olha para o Bitcoin, quem comprou o topo lá em 2021, ficou até 2024 para ver o preço voltando na mesma região. Ou seja, para a pessoa ficar no 0 a 0. Para mim, esse não é o jogo de investimento. O meu jogo de investimento é completamente outro, beleza? Eu que não vou ficar 3 anos esperando meu patrimônio degringolar para depois voltar ali para o 0 a 0. Bom, e quando a gente avalia aqui os ETFs, para a gente entender também ali coisas por trás desse volume que eles compram, tá? ETF eles não vão comprar diretamente no book da corretora, eles vão comprar via OTC. OTC é por trás do balcão, ou seja, eles vão ligar ali para a Binance e falar: Binance, eu preciso de X Bitcoin. Tá aqui o dinheiro, a Binance vai pegar, vai transferir para uma carteira dela de OTC e através dessa carteira ela vai fornecer para a BlackRock. Quando a gente olha para os saldos ali das carteiras de OTC, das empresas que fornecem Bitcoin via OTC, esse saldo está bem baixo, porque eles estão direcionando o saldo para a ponta do varejo. Quando a gente tem, por exemplo, demanda de institucional, a gente vê altos volumes iniciando dessa maneira aqui, ó, que nós tivemos nessas carteiras. Olha só, isso aconteceu ali após a FTX ter quebrado, depois a gente teve um alto volume também entrando em julho, depois a gente teve um alto volume também entrando em outubro de 23. Nesse momento estamos nos menores patamares dentro dessa carteira. Isso significa que temos pouco apetite para o Bitcoin em termos de institucionais, beleza? Bom, falando do price action, ontem a gente comentou aqui sobre a região dos 54.700, que a gente tinha exatamente o rompimento de uma cunha ali acontecendo e nós tínhamos um alvo aqui na região dos 57.800, inclusive 54.700, na verdade. Inclusive, esse 54.700 ele está em todo canto, né? Se a gente olhar no relatório de informações privilegiadas, a gente fala desse suporte aqui. Se a gente olhar lá dentro da comunidade on-chain, eu também falo do alvo A, que é 54.700, o alvo desse pullback. Nós chegamos exatamente nesse alvo aqui, o preço mostrou interesse comprador ali, voltou a subir, estamos subindo nesse momento. O que isso daqui significa? Que quem está surfando essa movimentação aqui são as pessoas que entraram no ponto aqui embaixo. Agora é hora de entrar?
Não, a movimentação ela já aconteceu. Se você quer entrar, você entra no pullback, você entra nos sinais de reversão, você entra dentro dos alvos. Agora a movimentação ela já está acontecendo. Inclusive, hoje é um dia extremamente importante. Isso foi comentado dentro do relatório de informações privilegiadas. Hoje a gente vai ter o índice de seguro-desemprego aqui nos Estados Unidos e esse é o seguro-desemprego mais aguardado do ano. A gente está com esse estresse de que Estados Unidos está entrando em recessão ou não, a gente está vendo que o Fed está sendo pressionado para reduzir a taxa de juros, e os dados que nós vamos ter ao longo de agosto, até que o Fed ele se pronuncie ali, ele fala se ele vai reduzir ou não a taxa de juros, serão dados que estressarão o mercado e muito. Se esses dados vierem negativos, isso vai ser muito prejudicial para o mercado. Se esses dados vierem positivos, isso não vai ser tão positivo assim para o mercado, porque hoje o humor ele está olhando mais para a recessão. E como hoje a gente tem um dado extremamente importante que sai daqui a pouco, eu estou gravando esse vídeo aqui, daqui 40 minutos vai ser esse dado, provavelmente na hora que você assistir, esse dado ele já vai ter saído. Hoje não é um dia que eu vou operar, hoje não é um dia que eu vou tomar decisão, porque se é uma informação tão importante assim que vai agitar o mercado, vai trazer volatilidade e vai trazer aquelas pessoas que operam notícia para o jogo, eu prefiro não operar hoje. Todas as decisões elas já foram tomadas ontem, se tinha que comprar, comprou no 54.700, o que a gente vai fazer hoje é simplesmente pegar aquela pipoca e assistir a movimentação do preço. Amanhã a gente pode tomar novas decisões. Apenas sete as suas expectativas de que se o seguro-desemprego vier de uma maneira negativa, ou seja, um aumento no pedido de seguro-desemprego mais do que o mercado está esperando, isso daí vai trazer mais turbulências para baixo. Esteja preparado para isso. Se as coisas vierem mais em linha, pode ser que o mercado ele nem ande tanto, tá? Pode ser que ele dê uma movimentada ali de alta, mas que ele nem se mova tanto. Sete as suas expectativas para hoje. Hoje, eu não vou operar o mercado, independente da informação, beleza? Eu não opero esses dias de alta expectativa de notícia. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Hoje à noite, às 19 horas, tem live aqui no canal junto com o Fernando Pereira, onde vamos explicar como que funciona todo o relatório de informações privilegiadas. Quem quiser ter acesso a eles também terão acesso dentro da live ali, mas obviamente a gente vai explicar também como que nós fazemos, né, como que nós analisamos para a gente chegar nesses números mágicos, né? É por conta de bola de cristal? Não, é por conta de uma caixa de ferramentas, beleza? Bom, então é isso, forte abraço, tamo junto. Eu vejo você hoje à noite, às 19 horas, horário de Brasília. Valeu!